Fala pessoal, vídeo para membros, bora comentar sobre a Unipar, que não para de cair na cotação. Então, quais são as perspectivas, está cara ou barata e quanto a empresa poderá pagar de proventos. Então, primeiro ponto, a Unipar possui presença no Brasil e na Argentina e a empresa atua com a produção de cloro, soda cáustica e também, no momento, a empresa é a segunda maior de PVC na América do Sul. E se não me falha a memória, eles só ficam atrás da Braskem, que é a top 1 de PVC na América do Sul. E a empresa cita que busca o crescimento contínuo e estão promovendo parcerias para a autoprodução de energia limpa e renovável. E a seguir, iremos ver que a tendência é que a empresa cresça ainda mais a sua geração própria de energia. Consequentemente, com essas parcerias para a autoprodução, a tendência é que a empresa tenha uma redução com custos com energia. E esse ponto é um custo bem relevante para este segmento. Além do mais, apesar de ser um small cap, a empresa possui 4,4 bilhões de receita, tem 2 bilhões em caixa e a dívida permanece bastante controlada. Outro ponto, a empresa destaca algumas aplicações dos produtos que eles vendem. Então temos uma diversificação de clientes e segmentos em mais de 30 indústrias. Primeiro ponto, clorados, 23% da receita do primeiro semestre. E eles citam que desse ponto, 35% vai para saneamento, 23% higiene e limpeza, 5% papel e celulose, químico e petroquímico, metal e alimentos. Fora que temos esse marco legal do saneamento que prevê fortes investimentos para o setor de saneamento. Então vamos ver a seguir que a empresa pretende crescer no Nordeste porque eles acreditam no crescimento desse setor, o que pode acabar incrementando a sua receita com a venda de mais produtos destinados para o setor de saneamento. Além do mais, soda cáustica foi 36% da receita do primeiro semestre e as vendas desse produto foram direcionadas para o setor de papel e celulose, higiene e limpeza, químico e petroquímico, metal, alimentos e alumínio. Já a parte de PVC foi 41% da receita e grande parte foi destinado para construção civil e laminados. Outro ponto, por que a Unipar tem sofrido tanto na cotação? E essa foto mostra claramente isso. O setor é uma indústria baseada em indexação em dólar e preços internacionais de commodities. Então perceba que tivemos uma elevação muito grande no preço para 2021 e 2022. Consequentemente, naquele período, a geração de caixa foi imensa, a receita foi imensa, o lucro foi muito grande e a empresa pagava além do que 10% de dividend yield, fora as recompras, bonificações e etc. Então, como é um ativo cíclico, terão momentos bons e momentos ruins, então você tem que estar ciente disso, que esse fato pode acontecer com qualquer empresa cíclica da sua carteira. E no momento, o ciclo é de baixa e a empresa cita que o cenário não permanece tão bom e olhando na ótica global, temos uma continuidade dos efeitos de ciclo de baixa petroquímico. Então, olhando para o cenário global, as perspectivas ainda não são positivas. Porém, sabemos que é algo cíclico e do nada, em poucos meses, o preço pode evoluir e o setor pode retornar com lucros bem elevados. Além do mais, olhando para o tamanho da empresa em relação a outras empresas, a Unipar é a sexta maior produtora de cloro e soda das Américas. Já em PVC, a empresa é a sétima maior produtora de PVC das Américas. E depois temos a Braskem no top 6. E olhando aqui para a América do Sul, a empresa é líder em produção de cloro e soda da América do Sul. E na parte de PVC, a Unipar é a segunda maior produtora de PVC da América do Sul. E só ficam atrás da Braskem. Outro ponto, essa foto mostra o processo produtivo, porém não irei falar essa parte, até porque envolve a parte química. Além do mais, olhando para a energia elétrica, a empresa cita o aumento do consumo da parcela de energia autoproduzida em 51%, isso para junho deste ano. Então, a empresa tem firmado contratos de longo prazo com operadores de primeira linha e em breve, para 2025, a empresa cita que 100% de toda a energia que abastece as fábricas da empresa no Brasil será de origem renovável, sendo 80% de autoprodução. Então, a empresa possui participações nesse complexo eólico Tucano da AES Brasil, nesse parque solar da Engie Brasil e também nesse complexo eólico Cajuína da AES Brasil. Então a empresa pode conseguir uma redução com o custo de energia, então isso pode acarretar em redução de custos para a empresa, melhora nas suas margens e no crescimento do seu lucro. Fora que nessa parte esquerda temos os investimentos e expansões da empresa na planta de Cubatão, em São Paulo. Eles estão substituindo tecnologias de eletrólise, de mercúrio e outro ponto aqui, que é a mais moderna e mais ecoeficiente do mundo. E
qual é o objetivo disso? Eles irão reduzir em quase 30% o consumo de energia e também terão uma redução de geração de resíduos sólidos. Então, qual será o efeito no resultado? Menor custo variável na produção de cloro-soda em Cubatão. Então a empresa cita o início da produção para o final de 2025. Fora isso, também temos a construção de uma nova planta na Bahia, que foi o primeiro projeto Greenfield da empresa, ou seja, construindo do zero, e terá o uso de 100% de energia renovável, com contrato de longo prazo, e o início previsto dessa operação vai para o final de 2024. E qual será o efeito no resultado? Incremento positivo no EBITDA e na geração de caixa futura da empresa. Porém, qual é a parte ruim? É que, olhando para o curto prazo, a empresa irá concluir esse projeto para aumentarem a sua capacidade de produção em cloro e soda, e vimos que os preços estão baixos e esse segmento não tem sido tão rentável. Então, lá na época que a empresa planejou essa fábrica, eles podem ter colocado preços mais elevados, o que estimava um retorno bem grande desse projeto, e com essa grande queda recente no preço do cloro, soda e PVC, esse novo projeto pode não gerar tantos retornos assim, olhando para o curto prazo. Porém, a médio e longo prazo, se de fato acontecer uma recuperação nos preços e essa queda na redução de custos que a empresa tem se planejado, isso pode gerar um crescimento na receita, redução de custos e crescimento no lucro da empresa. Outro ponto, vimos aquele período da pandemia com um forte crescimento no preço das commodities para 2020, 2021 e 2022, e note que a receita da empresa cresceu dos seus 3 bilhões até a faixa de 7,2 bilhões. E depois a receita tem despencado, principalmente por causa da queda do preço do produto que a empresa vende. Além do mais, apesar dessa queda no lucro de 2 bilhões para 1,3, 800 milhões, e agora 145 milhões de lucro no primeiro semestre, a empresa cita que está reportando lucros há 17 trimestres consecutivos. Fora que estão pagando proventos há 12 anos sem falhar. E sem falhar não quer dizer que o provento só subiu, apenas que o provento nunca foi para zero. Então perceba que lá para 2021 a empresa pagou 1,6 bilhão em proventos, depois 1,2 e para 2023 e 2024 o provento despencou por causa da piora no lucro, aumento na dívida e aumento na quantidade de investimentos. Então tem que estar ciente disso porque é muito difícil da empresa, no curto prazo, reportar aquele lucro fantástico de 2 bilhões e voltarem para aquelas cotações. Então tem que entender o ciclo e no momento a empresa segue investindo muito e está em um ciclo de baixa. Além do mais, a parte boa é que a dívida permanece controlada de 0,7, dívida sobre a EBITDA, e o cronograma de amortização está bem tranquilo em relação à posição em caixa da empresa e também em relação à geração de caixa que a empresa gera. Então, sobre a dívida, permanece bastante controlada. Fora isso, não fique sonhando que a empresa irá voltar para aquele preço de R$100 na cotação, porque vimos que o preço do produto era o dobro do que o patamar atual, a empresa estava lucrando 2 bilhões por ano e agora devem fechar o ano com 400 milhões de lucro, então fica bem provável de imaginar que o mercado colocará neste preço de R$100, isso olhando para o curto prazo. Já nessa outra foto temos um gráfico fantástico de lucros versus cotação, que tivemos aquela disparada em 2020 e desde então a cotação caiu por causa de uma piora no seu lucro. Além do mais, o dividendo atual está bem distorcido porque ele considera lucros de 2022 e 2023 que foram pagos no ano passado. Então cuidado porque a projeção é de um provento bem menor, de 3% na cotação atual. Então é aquele tipo de empresa que eu nem imagino que terá uma grande alta na cotação e nem imagino que a empresa pagará um bom provento. Então, se eu fosse falar alguma coisa, eu acho que tem coisa mais fácil no momento, tanto em preço e também em perspectivas de pagamentos de proventos. Porém, eu posso estar errado, o ciclo pode melhorar, os preços podem subir e a empresa pode retornar com lucros bem melhores. Mas, na minha opinião, eu não acho que esse fato irá acontecer no curto prazo. Então, pessoal, comentamos aí brevemente sobre a Unipar, uma small cap que muitas pessoas estavam pedindo para comentar. Aí comenta aqui abaixo sobre alguma empresa que você gostaria de ver. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.